Pessoal, muito boa noite a todos que se encontram aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando de casa, através do Facebook, através do YouTube, nessa noite de sexta-feira, para darmos o prosseguimento ao estudo de mais uma obra de André Luiz. Antes de iniciarmos, de reiniciarmos, façamos então um momento de prece. Um momento de acalmia das nossas condições interiores, de sossego do nosso pensar, do nosso sentir, buscando compreender a presença de Deus em todos os recantos deste universo. A presença do Pai, que sustenta e cria incessantemente. Do ser que é todo-poderoso e que foi definido por João, o evangelista, como sendo o amor. Busquemos nos sentir na presença dele. Através dos nossos benfeitores espirituais, sintamos a paz, a tranquilidade e a harmonia. Agradeçamos a oportunidade de termos a presente vida, a oportunidade de nos encontrarmos reunidos, objetivando estudos de ordem superior. Estudos que nos orientam, estudos que nos fazem enxergar a vida tal qual ela é, e que nos fazem pensar de modo inequívoco que a nossa missão aqui é nos tornarmos seres humanos cada vez melhores. Porque o objetivo que nosso Pai estabelece para todos é um só, é a perfeição. E assim, de vida em vida, de existência em existência, vamos avançando. Aquele que é o objetivo que todos nós, dia mais dia, menos dia, iremos alcançar. É isso que deve nos trazer tranquilidade ao coração. É esse pensamento que deve pacificar o nosso ser, nos encher de paz e de esperança, nos dias tormentosos que se nos apresentam. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, Obreiros da Vida Eterna, capítulo de número 15, inclusive, já estamos encerrando essa obra, hein? Estamos acabando esse livro aqui, foi rapidinho. Se não fossem aquelas 3, 4 semanas que paramos por conta daquela onda roxa aqui em Minas, já estávamos praticamente no último capítulo aqui dessa obra. Ainda vou definir qual obra de Kardec nós iremos estudar após acabar o Obreiros da Vida Eterna, porque o objetivo da sexta-feira seria mais ou menos esse daí, né? Um dia, uma vez, estudando Kardec, uma outra oportunidade estudando André Luiz. Bom, o que nós vimos aqui? Nós vimos, no capítulo 13, a desencarnação de Dimas. Vimos no capítulo de número 14, o velório de Dimas. E hoje nós estamos vendo aqui, iremos ver o enterro de Dimas. Então, André Luiz nos apresentou os três caminhos, né? Os 3 passos da desencarnação integral total do nosso companheiro Dimas. E ele começa dizendo aqui que Jerônimo, que era o chefe da pequena missão da qual André Luiz fazia parte, Jerônimo, mais os 3 companheiros que faziam parte dessa comissão, se dirigiram à casa de Dimas, aonde estava acontecendo o velório, 2 horas antes do enterro. Lá existiam, conforme a gente viu, diversas pessoas encarnadas e desencarnadas, todas gratas a Dimas. Dimas era aquele indivíduo que praticou o bem a vida inteira, que exerceu a mediunidade de modo benevolente para com todos que chegavam até ele. Vimos bem qual foi a história de Dimas, e por isso existia uma comissão especial
imbuída do gerenciamento do desencarne do nosso querido amigo aqui. 2 horas antes do enterro, portanto, essa pequena comissão chega até a casa de Dimas. Atravessa aquelas pessoas todas que lá estavam. Jerônimo, de modo resoluto, à frente de todos, se dirigiram a um canto daquela casa humilde, onde estava a mãe de Dimas, segurando o filho já desencarnado. Lembrando, o corpo já não servia para mais nada, porque o processo de desencarne, de desligamento praticamente total já acontecera. Mas Dimas não estava 100% desencarnado, porque existia aquele cordão prateado ligando o cérebro de Dimas desencarnado ao cérebro do corpo que havia pertencido a ele, Dimas, que estava repousando lá no caixão. Jerônimo chegou, examinou detidamente Dimas, como se fosse realmente um médico, auscultando-o, verificando as suas funções, e André Luiz percebeu que o corpo perispiritual de Dimas estava, de certo modo, mais bem formado, mais bem delineado, mais compacto. André notou que através daquele cordão prateado, ele funcionava como sendo uma verdadeira artéria. O que estava acontecendo é que alguns resíduos vitais que estavam lá no cadáver de Dimas saíam do cadáver através daquele cordão prateado, e através desse cordão prateado, eles eram dirigidos ao corpo perispiritual de Dimas. Por isso que havia necessidade daquele cordão ainda estar presente ali, pouco tempo antes do enterro. Mas, ao mesmo tempo, aquela verdadeira artéria funcionava como uma via de mão dupla, porque André Luiz descreve que algo da energia de Dimas, desencarnado, ia através desse cordão prateado para o cadáver, que se apresentava de modo mais ou menos íntegro. Por quê? Olha o que acontece. Depois de Jerônimo ter examinado direitinho Dimas desencarnado, o que Jerônimo fez? Chegou e, cortou o cordão de prata. Dimas estava dormindo. Tão logo Jerônimo cortou aquele cordão de prata, Dimas já começou a dar sinais imediatos de despertar. Sabe quando você está acordando, espreguiçando, tal, querendo se situar no local? Era o que estava acontecendo com Dimas. E André Luiz notou que quase que imediatamente o corpo já começou a apresentar sinais avançados de decomposição. André até descreve aqui a ação das bactérias, né, decompondo os tecidos, a formação dos gases, enfim, ele descreve aqui que até mesmo as feições, né, de Dimas, a fisionomia do cadáver dele, já estavam começando a ficar deformadas. Que coisa interessante, né? Bastou cortar o cordão de prata, quase que imediatamente o corpo já começou a entrar em processo de decomposição cadavérica. O que estava sustentando o corpo mais ou menos íntegro? As energias provenientes de Dimas desencarnado. Nisso Dimas desperta, né? Primeira coisa que ele faz, chamou a esposa e os filhos. E ele notou que alguma coisa estava acontecendo em casa, porque ele pressentiu a presença de muitas pessoas ali. A mãe vira para ele e forma: Dimas, você desencarnou, meu filho. Né? Aquele corpo ali que você utilizava para poder se comunicar com a parte material do planeta, cerrou os seus olhos. Serviu o que tinha que servir. Já aconteceu o desencarne. E Dimas fica angustiado com essa informação. E olha para aquela senhorinha que estava ali, parece que ele estava reconhecendo a voz, mas não sabia direito quem era. Ele ainda estava nas fases finais de perturbação. André Luiz descreve, Allan Kardec descreve que no desencarne do indivíduo, pouco tempo antes do desencarne, e depois se prolongando por um tempo mais ou menos longo, dependendo do espírito, acontece o fenômeno da perturbação, em que o espírito não sabe exatamente o que está acontecendo, em que lugar ele se encontra, quem ele é, parece que a memória dele, da sua vida, está meio embotada, né?
É mais ou menos aquela sensação que nós temos quando nós acordamos de supetão à noite e não sabemos onde nós nos encontramos. Que horas são, onde que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou. De repente a memória parece que vai voltando. A perturbação é isso, né? Dimas não passou por uma perturbação prolongada. Como vimos, tão logo o cordão foi cortado, ele começou já a despertar. Olhou para aquela senhorinha que estava conversando com ele, peraí, eu conheço essa voz. E ela, de uma maneira muito meiga, muito amorosa, não está me reconhecendo, meu filho? Aí que ele lembrou que era a mãe. Aí abraçou e começou a chorar. Mãe, mas como é possível isso? A senhora está aqui presente, naquela emoção toda, né? E a mãe dele fala o seguinte: meu filho, olha a informação que ela traz, que ela dá para ele e que serve para nós. Para nós quando? Quando a gente for desencarnar. Meu filho, sossega a emoção, que será prejudicial para você. Mantenha o equilíbrio, porque a desencarnação já é um fato consumado. Então a primeira informação que ela traz para o filho: equilibre-se, aceite, você desencarnou, não tem mais volta. A segunda informação aqui: os teus entes queridos, a tua esposa, os teus filhos, eles irão, no tempo devido, receber o amparo. Fique tranquilo com relação a isso. Os laços terrenos, já não existem mais. Fica o quê? O sentimento e o amor. E quando você estiver totalmente recuperado, você poderá voltar para cá a fim de auxiliá-los, auxiliar sua esposa e auxiliar os seus filhos. Que informação bonita que ela traz para Dimas. Informação que também serve para nós. Primeiro, o desequilíbrio, o desespero, o excesso de emoções não ajuda em rigorosamente nada no nosso despertar na realidade espiritual. E segundo, os laços de amor permanecem, porém, a missão do indivíduo que está deixando o corpo físico aqui na Terra já acabou. Os sentimentos permanecem, mas a missão dele, de encarnado, já não existia mais. Ele tinha que passar para a realidade espiritual e desenvolver outras tarefas e outras ações. E sempre que possível, sempre que necessário, quando ele estivesse devidamente equilibrado, ele viria para cá, ajudar a esposa e ajudar os filhos. Porque os laços de amor, esses não se rompem. Até aqui, perguntas, observações, comentários a respeito disso? Sim. Essas instruções de manter a calma, serenidade, servem para o nosso dia a dia. Sim, claro, lógico. E outra coisa, Antônio Carlos, essas instruções de manter a serenidade e a calma, o indivíduo o Dimas, ele só pôde conseguir, meio a grande esforço, porque daqui a pouco vai descrever isso, porque ele é um indivíduo já espiritualizado. Foi uma pessoa que a vida inteira, né, fez o bem para o próximo. Então, obviamente, uma pessoa já espiritualizada em vida vai ter um desencarne mais facilitado e uma melhor e rápida recuperação quando ele desencarnar. Então, nós estamos a todo e qualquer momento investindo para o nosso desencarne ser facilitado ou ser dificultado. Não é Deus que decide isso. Somos nós, com as nossas atitudes, né? O próprio processo de readaptação à realidade espiritual vai acontecer num tempo mais ou menos prolongado, dependendo daquilo que a gente fez enquanto encarnados. O modo como a gente encara a vida, o jeito que a gente trata as pessoas, né? Então essas informações aí de equilíbrio, de calma, nós temos que desenvolver enquanto estamos encarnados. E não pensar da seguinte forma: não, depois que a gente desencarnar, a gente vê isso, eu vou ser espírito mesmo. Na verdade, você não vai ser espírito. Você já é um espírito. A diferença é que você ainda está dentro de um corpo físico.
E você ensaia para a morte toda vez que dorme. Toda vez que você dorme, você sai do corpo, é um ensaio para a morte. Né? Vai chegar um momento que nós vamos sair e não vamos voltar. Já vai ser a morte, o desencarne definitivo. Aí a mãe de Dimas o apresenta a Jerônimo. Falou assim, meu filho, esse homem que aqui está, foi quem fez o seu desencarne. E ele é quem vai te conduzir até a sua plena recuperação, o seu pleno restabelecimento na realidade espiritual. E Dimas fica muito chateado com isso. Por quê? Porque ele queria ficar perto da mãe. Sabe, ele fica com um ar meio de decepção, tal, choroso. A mãe fala assim, meu filho, por enquanto nós não temos autorização. Eu não tenho autorização de te inserir nos meus trabalhos, nas minhas tarefas. Você que me chamou aqui, lembra quando você apelou para Maria, mãe de Jesus? Pois é, você apelou, pediu para ela, que ela pudesse me mandar aqui, estou aqui. Mas por hora, você não pode seguir comigo. Jerônimo vai te conduzir. E você vai se restabelecer. No futuro, aí sim, quando você estiver plenamente equilibrado, recuperado, nós podemos montar um outro lar, onde não haverá mais o choro e o desespero da separação. Quer dizer, iria chegar um momento em que Dimas, já adaptado, voltaria ao convívio da mãe. Em alguma casinha, em alguma colônia, lá no plano espiritual. Porque aqueles que se amam, após o desencarne, tendem a ficar juntos. Quando eles têm um nível evolutivo mais ou menos parecido, e tendo a necessária afinidade, eles voltam a morar juntos, no plano espiritual. André Luiz comenta muito bem isso no Nosso Lar. Lembram? Quando é avisado a ele, ele é informado da aquisição de residências em Nosso Lar. Se você trabalhar 30 mil horas lá no plano espiritual, você vai ter 30 mil bônus horas. Você pode ter uma casa no plano espiritual, passível de herança. Né? Quer dizer que você vai lá, você vai recebendo aqueles com os quais você se identifica. Quando você desencarnar, aquela casa fica com aqueles seus parentes que lá estão. André Luiz explica isso com detalhes no livro Nosso Lar. É o que a mãe dele está falando aqui em poucas palavras. Ele trabalhava no ministério, para poder ganhar a casa. Por enquanto ele ficou morando meio que de favor na casa do amigo dele, do enfermeiro Lísias. Né? Por enquanto, mas com certeza depois ele conseguiu lá a casinha dele no plano espiritual. Né? Que coisa, né, gente? Olha como que a obra espírita é interessante, né? Vai nos orientando aos poucos de nós acabarmos com o temor e com o terror da morte. E principalmente no que diz respeito à separação eterna. Porque a gente desencarna e fala assim, nossa, o que vai ser dos meus filhos, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe? Tanto aqueles que vão quanto aqueles que ficam. Com essas informações, vamos nos adaptando à ideia de que a separação é física somente, mas que os laços permanecem. Dimas, por exemplo, quando estivesse plenamente recuperado, e com certeza foi um negócio rápido, ele poderia voltar. Né? Quando houvesse permissão para tal, para ajudar a esposa e ajudar os filhos. Cadê a morte aqui? Cadê o terror da morte? Cadê o desespero? Não existe. Não existe. Não deveria existir. E nós estamos, pouco a pouco, nos adaptando a isso daí. Graças a Deus. E a mãe dela continua, Dimas, tem muita gente boa aqui que veio te receber. Ela está se referindo aos desencarnados que foram beneficiados por Dimas, né, e que estavam ali para poder recebê-lo. Olha que coisa interessante. Quando nasce um bebezinho lá no hospital, é toda aquela felicidade, né? Os parentes vão visitar, aí o bebezinho vai para casa com a mãe e com o pai, os amigos chegam, e chega, né, os avós, os tios, e por aí vai, naquela felicidade toda. Quando acontece o desencarne, e o indivíduo faz jus a receber aquela bonita comissão, é isso que acontece. Abraços, alegria, felicidade, a tristeza fica só para aqueles que estão encarnados. Né? Mas para isso acontecer, o indivíduo tem que ter semeado bem aqui. Porque se for uma pessoa que viveu exclusivamente para a matéria,
ou se foi um indivíduo que se dedicou somente ao egoísmo, ele não vai ter essa comissão bonita do lado de lá. Alguns, muito pelo contrário, tem um comitê de boas-vindas, não lá muito agradável, não lá muito adequado. E nós vamos ver daqui a pouquinho no cemitério 2 casos desse tipo. Né? Vamos para o cemitério? Não, gente, daqui a pouco nós vamos ver aqui como que vai funcionar essa questão. E ela fala o seguinte: esse pessoal veio te receber. Fale pouco, não pergunte nada, ore muito. Você está em fase de recuperação. É como se você fosse um doente e estivesse em convalescença, com inúmeras cicatrizes a serem restabelecidas. Dimas estava fraco. Né? Lembram? Ele passou por uma doença terrível durante muito tempo. Então isso o debilitou, o enfraqueceu. Né? Imagina você, doente, recebendo pessoas na tua casa. Complicado. Com Dimas, algo mais ou menos assim, né, estava a acontecer. E a mãe foi direcionando ele: meu filho, agora vou te levar para ver o seu corpo físico, que está na outra sala, sendo velado. Você vai agradecer e contemplá-lo com gratidão e respeito, porque foi o seu melhor amigo durante esses anos todos. Olha a outra lição lindíssima que a mãe de Dimas nos traz: o respeito ao corpo físico. Porque sem esse instrumento pesado aqui, nós não teríamos condição de exercer as nossas provas, as nossas expiações e a nossa evolução num ambiente de ordem material. Esse corpo físico, que é a expressão do corpo espiritual, tem que ser tratado, enquanto estamos encarnados, com carinho e com respeito, porque iremos responder por isso. E aí a mãe conduz Dimas para perto do caixão. Olha o nível espiritual de Dimas. Tinha acabado de desencarnar e já tinha consciência espiritual do que estava acontecendo. Sabia que aquilo que estava ali estendido naquele ataúde era o corpo físico dele. Quantos milhões de espíritos que desencarnam sem as mínimas condições de saber o que está acontecendo? Quantos que de repente em reunião mediúnica chegam e falam: o que é isso que eu estou vendo aqui na minha frente? Está se referindo ao corpo. Às vezes, lembrança do velório. E às vezes, enxergando ali o corpo físico se decompondo no cemitério. E não sabe que aquilo que está ali é o corpo físico dele. E que ele desencarnou. Dimas já sabia. Isso não é para poucos, hein? Né? Aliás, não é para muitos. Poucos têm essa condição espiritual de passar por uma situação como essa. E aí Dimas chega no local e a mãe dele esclarece: ó, você está vendo a tua mulher e os teus filhos? Eles estavam desesperados, chorando e lamentando, né? Lacrimosos. Ela falou assim: olha, lamento muito pela postura deles, porque eles não têm a ideia do que é a realidade espiritual. Você já tem. Da beleza que é a imortalidade. Fique firme e não se vincule às vibrações desesperadas deles. Isso porque Dimas foi excelente, né, para os outros. Mas lembra da semana passada que a gente esclareceu? Ele não transmitiu a necessária noção de espiritualidade para dentro da própria casa. Daí o desespero da esposa, daí o desespero dos filhos. Aí Dimas se aproxima do caixão, se debruça sobre o corpo físico e chora. Chora, chora, chora longamente. Com a esposa do lado. Se a esposa pudesse ver, olhar do lado assim, ver o marido debruçado sobre o próprio corpo. Era ele chorando do lado e ela do outro. E ela do lado ali chorando, né? Que coisa, não? Por aí a gente começa a ter ideia do que acontece num ambiente de velório. Que às vezes o recém-desencarnado ainda está ligado aos despojos, ao corpo físico. E muitos sem saber o que está acontecendo.
Muitos pensam que estão no pesadelo, estão sonhando e querem acordar tudo quanto é jeito, né? Outros, mais assim, alienados, né, sequer têm ideia de onde estão, o que é aquele corpo. Enfim, a gente colhe o que a gente semeia, sempre. Dimas, então, tentou fazer uma prece, mas André Luiz percebeu que ele não estava conseguindo concatenar direito os pensamentos. Poxa, tinha acabado de desencarnar. E Jerônimo percebeu isso, essa intenção dele em fazer uma prece. Jerônimo chega e ele vê um encarnado mais sensível, de certo médium, né? Toca na testa desse encarnado, e esse encarnado, de repente, levanta, sentindo-se inspirado, e pede licença para fazer uma bonita prece, que todo mundo acompanha. E depois dessa bonita prece, aí Dimas estava se sentindo mais, né, mais tranquilo, mais sossegado. É a famosa intuição. Houve um intercâmbio mediúnico ali? Houve, sem dúvida. Muito sutil. Uma incorporação? Não houve. Não chegou a esse ponto, mas simplesmente uma inspiração, né? Jerônimo provavelmente estava jogando os pensamentos dele, Jerônimo, na mente daquele encarnado, que estava traduzindo aquele pensamento e verbalizando. E aí, tudo ficou um pouco mais calmo. Daí a importância das preces em ambiente de velório. Nós vimos aqui que Dimas se sentiu mais reconfortado. E aí o que acontece? Fecha-se a tampa do caixão e parte o cortejo fúnebre. Partiu o cemitério. Foi o que aconteceu, né? E é interessante que os encarnados foram levando o caixão, né? E os desencarnados foram atrás. Então, se a gente pudesse ver um cortejo fúnebre, talvez veríamos algo similar, parecido, com os encarnados na frente e os desencarnados atrás, né? E André Luiz comenta que Dimas foi caminhando, porque havia necessidade de ele se exercitar. Porque dali a poucos minutos, ele ia partir para o plano espiritual. Então ele foi andando, amparado pela mãe, ele meio trôpego, né? Meio vacilante, mas o clima entre os desencarnados era de total tranquilidade. Aquele clima de serviço cumprido, né? Tudo bem, tudo sossegado, enquanto que o clima entre os encarnados era de desolação, de tristeza. Aí a gente vê a diferença, né? De um para com o outro. E André Luiz relata que estava indo tudo muito bem quando se aproximaram do cemitério. E aí André Luiz teve um susto, porque ele nunca havia visto um cemitério sob o prisma, sob a ótica espiritual. Os demais membros não se assustaram, porque já estavam acostumados com aquilo lá. Mas André Luiz ficou espantado. Multidões de espíritos desencarnados, de péssima condição, se amontoavam nas grades do cemitério, numa gritaria ensurdecedora. Se acumulavam, inclusive, no portão de entrada do cemitério, dirigindo aos encarnados, né, apupos, vaias, zombarias. Só que aí, quando eles viram aquele cortejo de desencarnados, murcharam. E um deles falou o seguinte: esquece, pessoal, esse que está aqui é um protegido, não vai rolar nada. E André Luiz ficou assustado com aquilo. Quem são esses seres? E pergunta para o padre Hipólito, que estava do lado dele, que fazia parte da comissão do Jerônimo: Hipólito, o que é isso que eu estou vendo aqui? E Hipólito fala uma coisa estarrecedora para André Luiz: esses aqui são indivíduos que se amontoam aqui no cemitério em busca de sugarem os últimos resíduos vitais dos cadáveres. Espíritos vampiros. Gente como a gente. Humanos. Mas indivíduos totalmente desvinculados da prática do bem, do respeito ao próximo, viciados, desencarnaram, permaneceram do mesmo jeito, e pela sede
de sentirem-se novamente encarnados, eles sugam resíduos vitais dos cadáveres, num processo que André Luiz coloca aqui como sendo asqueroso. E Padre Hipólito fala: André, nós estamos acompanhando o cortejo fúnebre não somente para exercitar Dimas, mas também para defesa. Porque ele merece que o corpo físico descanse, né, sem um assédio de espíritos vampiros. Multidões no cemitério. Quando a gente chega no cemitério, a gente vê tudo quietinho, né? Tudo quieto, silencioso. Se a gente pudesse ver a contraparte espiritual de um cemitério, veríamos algo parecido com isso que André Luiz descreve. Perguntas? Observações? Comentários? Seguindo em frente. Cortejo fúnebre chegou no local onde o corpo ia ser depositado. Buraco já aberto, o coveiro já com a pá ali, né? Postos. Colocaram o caixão no chão e abriram pela última vez. Né? O que Jerônimo fez? Que era o mais graduado daquele local. Deu passes longitudinais ao cadáver, extraindo os últimos resíduos vitais, e depois que ele extraiu os últimos resíduos vitais, num processo que André Luiz falou aqui que não tinha como descrever, porque não tinha analogia na linguagem humana, Jerônimo dissipou aqueles fluidos vitais na atmosfera. Para quê? Para que o cadáver de Dimas não fosse assediado por aqueles espíritos vampiros. Por isso que lá atrás, quando um deles lá viu aquele cortejo lá, falou assim: Ih, é um protegido. Esqueçam, porque ele já tinha percebido que não iam poder extrair resíduo vital daquele cadáver. Né? E aí acontece o enterro, né? E André Luiz começa a descrever, né, a tradicional jogada de cal, né, de terra em cima do caixão que já estava lá embaixo. Né? E Jerônimo começa a conversar com os espíritos que estavam naquele local, tudo. E André Luiz começa a ouvir de uma sepultura que estava ali perto, uns gemidos lancinantes. Aquilo lá chama a atenção dele. Ele chega ali, olha, vai lá perto ver, e ele descreve uma mulher desencarnada, jovem ainda, por volta dos seus 36 anos, sentada junto da sua lápide, né, com as mãos assim, a cabeça, descontrolada, chorando. André Luiz olha aquela cena lá e se propõe a ajudar, né? Vou lá ajudar essa mulher. Chega até ela, né? Toca nela. Minha irmã, o que está acontecendo? Em que eu posso te ajudar? E ela olha para André Luiz assim, né? Com feições de louca, os olhos esbugalhados, né? E fala: me ajudar? Eu preciso mesmo de ajuda. Eu quero que alguém aqui me ajude. E André Luiz fala o seguinte: mas o que você deseja? O que você quer que eu te faça? Me ajuda a tirar daqui. Eu quero sair daqui. Me ajuda a sair desse pesadelo que eu me encontro, porque senão eu vou morrer. Eu já estava desencarnada, mas achava que estava morrendo. Achava que estava num pesadelo. E falou para André Luiz o seguinte: olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu fui para o hospital e de repente eu estou aqui. Quero voltar para o meu esposo e para o meu filhinho. E não consigo sair daqui. Se você não me ajudar, eu vou morrer. Eu já estava morta. Não sabia disso. Fala, Nelson. Os espíritos vampiros são aqueles que permanecem no plano terreno. Exato. Né? E eles não se restringem aos cemitérios, vamos dizer. Né? Eles também vão para outros locais. E onde houver sintonia com algum encarnado, eles se acoplam nesse encarnado justamente com esse objetivo de sugar resíduos vitais, energia vital. Num processo chamado de vampirismo. Né? E eles se deformam perispiritualmente. Porque a partir do momento que o indivíduo desenvolve ações desvinculadas do bem,
o próprio corpo espiritual se deforma e se animaliza. Então, muitos espíritos vampiros são animalescos. E alguns têm até mesmo, né, por desejo, a figura típica do vampiro, com dentões e tudo mais. Né? Nos matadouros tem muito, né, justamente para poder sugar os resíduos vitais mais grosseiros dos animais que são abatidos, que são sacrificados. Né? Daniel, esses fluidos que você falou do Jerônimo, Uhum. tirou, né, do trabalho, tem a ver com o etéreo? O que ia acontecer? O duplo etérico é aquele outro corpo que nós temos, mas que o desencarnado não leva consigo quando acontece o desencarne. Ele está muito próximo da matéria física. E os fluidos vitais, eles circulam no sistema de chakras do duplo etérico, né? E nos canais, né, que interligam os chakras entre si. Dali eles foram extraídos. Porque o duplo etérico sofre um processo de decomposição, assim como o próprio corpo físico se decompõe. É bem isso aí mesmo. Bom, então o André Luiz estava ali, uma mulher sentada no chão, pensando que estava num pesadelo, pedindo ajuda porque entrou no hospital, de repente estava ali, querendo voltar para ver o esposo e o filho. E André Luiz fala assim, pobrezinha, você já desencarnou. Né? E ela olha para ele assim, né, com um ar assim, de desespero, e André Luiz já emenda, busque orar a Deus. E ela, padre? Eu não preciso de padre nenhum. O que eu quero é um médico. Eu preciso de um médico. Estou cheia de padre. Só vem gente aqui falando para eu rezar. Eu preciso de alguém para poder me curar, porque eu preciso voltar para casa. E nisso André Luiz vê a aproximação de um espírito, com feições simpáticas, e vira para André Luiz e fala o seguinte, meu amigo, não se perturbe não. Não tem como ajudar essa moça. E André Luiz fala, mas como não tem como ajudar ela? Não tem jeito. E aí a moça tentava agarrar o André Luiz, né? E André Luiz percebeu que as mãos dela, com manchas esquisitas, e ela gritava assim, eu estou apodrecendo, não aguento essas dores. E aí André Luiz percebeu que existia um cordão ligando ela, esse cordão saía do crânio dela desencarnada, e entrava no chão. Ligado, obviamente, aonde? Ao cadáver. Só que esse cordão não era prateado como o cordão de Dimas. Era um cordão opaco, né? Então, o que estava acontecendo? Através desse cordão, ela sentia todos os efeitos da decomposição do corpo. E isso deixou André Luiz apavoradíssimo. E aquele espírito que se dirigiu a André Luiz falou o seguinte, olha, a história dela é a seguinte, uma pessoa extremamente materialista, sem nenhum mínimo interesse nas coisas do espírito, casou-se, teve um começo de casamento até bastante feliz, mas uma pessoa extremamente vulgar, vamos dizer assim. E nisso engravidou. E ela se viu grávida assim e ficou tremendamente irritada com a situação. E continuou, né, com os seus passeios, com as suas festas, como se nada tivesse acontecendo. Foi uma gravidez difícil, uma gravidez complicada. Né? Chegou o momento dela dar à luz, foi levada ao hospital. E de tantos excessos que ela havia cometido, foi um parto difícil, um parto complicado. Ela pegou uma infecção depois, né, e acabou desencarnando por conta disso. Pela vida que ela levou, ela permaneceu jungida ao cadáver, ligada a ele. E estava até, naquele presente momento, da mesma forma, nas mesmas condições espirituais, enlouquecida. E André Luiz falou o seguinte, mas a gente tem que ajudar ela de alguma forma. E o vigilante do cemitério falou o seguinte, não tem como a gente ajudar. Ela não se apresenta em condições para tal. Espíritos benfeitores vêm aqui continuamente, exortando-a à mudança de conduta, e ela não quer. A ideia dela é levantar o cadáver que se encontra aqui e ela voltar para casa. Ela não aceitou em nenhum momento a situação dela. E o melhor é ela ficar do jeitinho que ela está. Aquele espírito era um dos 4 vigilantes daquele cemitério. Ele havia explicado anteriormente a André Luiz
que ele, mas outros, tomavam conta do cemitério e ajudavam, na medida do possível, a solução dos casos das pessoas que lá se encontravam. Mas isso André Luiz não pôde compreender direito. Porque ele via a mulher sofrendo os efeitos da decomposição orgânica. E André Luiz vira para aquele vigilante e fala o seguinte: mas vamos cortar esse cordão aqui? Será que não está na hora dela ser libertada? E esse vigilante já se assusta, fala assim: não, nós não podemos fazer isso. Temos ordens superiores para ela ficar desse jeito. Olha que coisa, parece uma atitude contrária à caridade, né? Mas não é. Por quê? Pelo tipo de vida que ela havia levado e pelo grau espiritual em que ela se encontrava, ela tinha que passar pelo sofrimento, tinha que passar pela dor, a fim de enxergar o quanto que ela agiu de maneira negativa, para aí sim, e só depois disso, ela ser desvinculada do cadáver, ser resgatada e dormir um sono reparador. Só depois disso. E o vigilante ainda fala mais: se nós cortarmos esse cordão, imediatamente ela vai para a casa dela e vai ser um verdadeiro tormento na vida do esposo, que está agora reconstruindo a vida, e foi um excelente marido para ela, e o filho, que ela simplesmente relegou, abandonou. Então ela precisa ficar desse mesmo jeito. Né? E a mulher gritava, né? Enlouquecida, né? Aqueles gritos lancinantes. Que situação, hein, gente? Que coisa. Olha só, quando o indivíduo se volta somente no seu próprio benefício interior particular, esquecendo o semelhante, quando a pessoa desenvolve ações somente de ordem material, esquecendo de que é um espírito, corre sérios riscos de acontecer do mesmo jeito que aconteceu com essa mulher aqui. Aí o vigilante fala para André Luiz: quer ver outro caso? Aí André Luiz anda por entre os túmulos, e vários túmulos, espíritos enlouquecidos, ligados ao cadáver. Eles chegam num túmulo ali, onde havia um velhinho, né, debruçado no túmulo, abraçando assim, e falava o seguinte: quem vai cuidar do meu dinheiro? Quem vai cuidar do meu dinheiro? E André Luiz até tenta ajudá-lo de alguma forma, e o vigilante fala assim: nem perca seu tempo. A mente dele vive lotada de cédulas, moedas e cifrão. Só. Um indivíduo extremamente apegado ao dinheiro. Né? Desencarnou, mas ainda permanece atrelado ao corpo. André Luiz viu que o cordão ainda estava lá. Né? Saía do crânio dele, perispírito, e entrava na terra, ligando ao cadáver. E o vigilante fala: se nós cortarmos aqui esse cordão, ele vai imediatamente atormentar os seus herdeiros. Vai fazer da vida deles um verdadeiro inferno. Então, melhor ele ficar do jeito que está. E André Luiz achou tudo aquilo ali estarrecedor, né? Ele nunca imaginava que num cemitério acontecesse isso. E o vigilante fala: olha, e esses são os casos melhores. São de espíritos que têm uma vigilância, que têm uma certa proteção, são mais infelizes do que maus. Porque há aqueles casos de espíritos violentos e com tamanho grau de perversidade que, do fundo do caixão, eles já se precipitam nos abismos das esferas subcrostais, porque se vinculam às trevas interiores do planeta. Já imaginaram? A densidade perispiritual desses perversos é tão grande que quando eles se desvinculam do corpo, eles caem para dentro da terra, nos chamados abismos, em zonas de trevas e sofrimentos inenarráveis, né? Que a religião católica coloca como sendo o inferno. E são zonas verdadeiramente infernais, né? É claro que, diferente do inferno católico, nessas zonas infernais aqui,
o indivíduo, tão logo ele se arrependa profundamente, acontece um resgate para ele voltar a reencarnar. Né? Mas nada fica muito a dever das descrições infernais que os teólogos católicos colocaram. Não é muito longe daquilo lá não, guardadas as devidas proporções. Esse é o pós-morte daqueles que são perversos. No caso daquela senhora desencarnada, né? Enquanto ela não tomar consciência, reconhecer e pedir socorro, ela não vai ter socorro. Não vai ter socorro. E isso, se ela não teve conhecimento, como que ela vai conseguir? Sofrimento. Só através do sofrimento. Só através do sofrimento. Havia necessidade dela passar por um sofrimento muito grande para que o sofrimento pudesse romper aquela carapaça de egoísmo, de inconformação e de revolta. E ela se voltasse a Deus. A oração dos outros para com ela, né, seria aquela função do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um momento aquilo ali, né, ela devidamente fragilizada, já em vias de renovação, ia fazer o devido efeito. Caso contrário, não há sintonia nenhuma para que ela pudesse ter os benefícios de uma prece. O negócio é preparar enquanto estamos na carne. Enquanto estamos na carne. Depois que acontece o desencarne, é um negócio um pouco mais complicado. Saúde. Né? Então é mais ou menos assim que as coisas acontecem. Bom, nisso a conversa ia. Aí Jerônimo chama André Luiz de volta. Por quê? Porque o corpo já havia sido sepultado, os encarnados já tinham ido embora, até o coveiro já estava indo embora do cemitério. Né? Então estava na hora dos desencarnados irem embora também. André Luiz se aproxima, Dimas se despede de modo comovente da mãezinha. Né? A mãezinha promete visitá-lo sempre que puder. Vou te visitar sempre que puder. E André Luiz ficou naquela curiosidade. O que será que Dimas está sentindo agora, hein? Quais serão as sensações dele? Porque ele, André Luiz, não teve, quando ele desencarnou, condições de se observar. Mas ele era muito curioso. Jerônimo percebe isso e fala assim, André, pode fazer umas perguntas para ele, né, para satisfazer a tua curiosidade. E André chega até Dimas, faz algumas perguntas aí para ele. Dimas, você sente os fenômenos da dor física ainda? Porque quando ele estava encarnado, estava sofrendo. Você ainda sente os fenômenos da dor física? E Dimas fala o seguinte, olha, sinto integralmente a impressão do corpo físico. Claro, décadas e mais décadas num corpo físico, né? É óbvio que você vai sentir as impressões dele logo depois de você desencarnar. Com Dimas isso ia ser curto, logo ele não tem mais impressão nenhuma. Com vários espíritos, demora anos. Né? A impressão é total. Mas, se eu penso em voltar para casa, junto dos meus familiares, volto a sentir as dores. Mas se eu penso de que está tudo consumado, e que uma vida espiritual se desenrolará na minha frente, as dores desaparecem. Que interessante essa informação, hein? O que nos mostra isso? O quanto que a mente é preponderante nos fenômenos físicos e no pós-morte. Por isso que tem um tanto de espírito desencarnado que chega em reunião mediúnica e reclamando de dor. Eu fui atropelado, né? Meu corpo está aqui todo arrebentado, pingando sangue. Eu levei um tiro na cabeça. Eu tive um infarto, meu coração... Por que isso? Não está com corpo físico. Porque a mente estagnou no tempo. E ficou fixado naquele momento passado. E o corpo perispiritual é extremamente sensível e impressionável pela ação da mente. Então ele vai manifestar o que a mente está pensando. Dimas, quando ele pensava em voltar para casa, automaticamente passava a sentir as dores da doença. Se ele se desvinculava desse pensamento e pensava na realidade espiritual, as dores sumiam. Interessante isso, hein? Olha só a origem das doenças psicossomáticas aí. Né? Muitas doenças são psicossomáticas. A pessoa sente dores verdadeiras no corpo. A origem é a mente atormentada. André Luiz volta a perguntar. Os seus 5 sentidos, paladar, visão, tato, olfato, etc.
Dimas responde, funcionando todos eles perfeitamente. Está sentindo fome? Dimas fala o seguinte, olha, eu sinto meu estômago vazio. Se me oferecesse alguma coisa para comer, eu ficaria bem grato. Mas não sofro por isso. E André Luiz pergunta, está sentindo sede? Ele fala, mesma coisa, mas não sofro por isso. Por quê? O desencarne era recente. É claro, durante um certo tempo ele ia sentir sede e fome. Mas depois de plenamente adaptado à realidade espiritual, a sua alimentação ia mudar radicalmente, ainda pelo fato dele ser um espírito bem espiritualizado. Porque se ele fosse um espírito bem materializado e endurecido, a fome, a sede, todas as necessidades fisiológicas iam se manifestar integralmente, como se ele estivesse encarnado. Integralmente, vícios, inclusive. E mais fortes ainda. Porque não tem um corpo físico para abafar as impressões. Quem sofre de crise de abstinência desencarnado, o sofrimento é muito maior do que uma crise de abstinência encarnado. Muito maior. André Luiz nos esclarece no livro Evolução em Dois Mundos que após o desencarne, para aqueles espíritos que já são mais espiritualizados, o corpo perispiritual sofre mudanças consideráveis na parte digestiva e na parte genésica. Mas para aqueles materializados, o corpo perispiritual não muda nada. Né? André Luiz ia perguntar mais, só que Jerônimo interrompeu. Ó, agora chega, você ainda vai ter tempo de perguntar mais coisas, né? Vamos partir para o plano espiritual. E aí, todos amparando Dimas, viagem de volta. E assim, Dimas, nós acompanhamos o desencarne, o velório e o enterro de Dimas. Para que isso? Para que a gente se prepare para o nosso desencarne, para o nosso velório e para o nosso enterro. Nossa, Daniel, que coisa mais tétrica. Você não pode falar isso. Posso e devo falar. Porque se isso aqui está sendo mostrado para a gente na doutrina espírita, é porque esse tipo de ensinamento tem que ser divulgado, disseminado. O que vai acontecer conosco? Né? Estejamos preparados para isso, para não dar tanto trabalho para os nossos benfeitores espirituais. Né? Porque tem uns que dão muito trabalho. Né? Vamos dar menos trabalho para eles. Já está de muito bom tamanho. Ok? Semana que vem, capítulo 16... dessa obra fantástica, Obreiros da Vida Eterna. Beleza? Fechando os olhos. E mais uma vez agradecendo a Deus esse momento. Um momento em que com alegria tocamos na imortalidade. Vislumbramos a imortalidade. Percebemos que essa carapaça pesada aqui nos servirá por algumas décadas, por alguns anos, mas logo será depositada no seio da Mãe Terra. Mas nós iremos permanecer vivos. Vivos, pensantes e atuantes. Esse pensamento, esse único pensamento, nos consola, nos alegra e nos dá esperança. Nos dá a esperança de que a vida prossegue. Nos dá a esperança de reencontrarmos com aqueles entes queridos que foram antes de nós. Nos dá a esperança de investirmos o nosso tempo de modo mais aprimorado aqui, para que tenhamos um desenlace melhorado, para que tenhamos uma readaptação facilitada, enfim, para que a espiritualização seja o nosso foco de vida, nas nossas ações, pensamentos e palavras. Que Deus nos abençoe, que assim seja.